O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 25. O prédio próximo ao Sword Palace, a filial coreana de uma empresa comercial japonesa. Este escritório, geralmente bem fechado com portas de ferro, era na verdade usado como filial coreana da Força de Autodefesa NEL. A razão pela qual o ramo da NEL Autodefesa foi estabelecido próximo ao Palácio da Espada foi simples: recrutar o rei da espada Yoon Se-jin. Assim, o escritório que já se tornara inútil foi transformado no espaço pessoal do recrutador-chefe, Takeda Kazuo. Uma grande mesa com 8 monitores bem organizados. Takeda devorou rapidamente a pilha de hambúrgueres, observando as conquistas de Seong Ji-han com uma expressão irritada. Sang Seng, se você já está demonstrando tal habilidade, poderá receber ofertas de outros países, não apenas da Coreia. A visão de Seong Ji-han varrendo o zumbi sozinho. Mesmo sendo apenas um jogador bronze, a cena mostrava que seu valor futuro era diferente daquele dos jogadores comuns. Embora ele não estivesse ativo na liga há muito tempo e não tivesse ganhado muita atenção, se tais cenas absurdas continuassem a ser encenadas, estava claro que o ambiente ficaria barulhento antes mesmo de ele chegar a Silver. Antes que isso aconteça, preciso proteger Seong Seng de alguma forma. Takeda franziu a testa. Se fosse apenas uma questão de dinheiro, o lado da NEL Autodefesa não teria ficado para trás. No entanto, Seong Ji-han não era do tipo que poderia ser recrutado apenas com dinheiro. Para transferi-lo para o Japão foram necessários meios especiais. E para que isso aconteça, a aprovação dos escalões superiores é necessária. No entanto, mesmo com o apelo de Takeda, os altos escalões conservadores da Força de Autodefesa NEL não concederam a sua aprovação. Era preciso haver bases sólidas para convencê-los. Essa seria a janela de status. Se os dados da janela de status, que sem dúvida continham informações notáveis devido às artes marciais exibidas por Seong Ji-han, fossem adicionados, seria possível persuadir os escalões superiores da Força de Autodefesa NEL. Gole, gole. Takeda bebeu cola com canudo e calmamente começou a formular um plano. Sim, certamente, o mapa de defesa de bronze tratava de proteger o cristal. No centro da torre flutua um cristal. Protegê-lo era a principal prioridade do mapa de defesa. E isso também significava que era possível que os membros da equipe o destruíssem. Toque, toque, toque. Takeda largou a comida em sua mão e rapidamente começou a digitar no teclado. Um dos 8 monitores focou em alguém que não era Seong Ji-han. Sword King FC 898, entrou no canal do mágico Kim Ji-hyuk. Conta alternativa da Takeda. Kim Ji-hyuk, eu não suporto ver aquele cara do Seong Ji-han ofuscar você desse jeito. Takeda começou suas manobras. Ah, esse cara é louco, tão forte. Kim Ji-hyuk observou Seong Ji-han, que estava aniquilando os inimigos sozinho, e sua boca se contraiu. Eles estavam claramente na mesma liga de bronze. Mas que diferença é essa? Jogo estúpido, o equilíbrio é uma porcaria. Kim Ji-hyuk murmurou enquanto desviava o olhar. Ele não queria mais ver o desempenho impressionante do humano desprezível. Que o tio é lindo, tão lindo. Ele olhou para a streamer Golden Light, que tinha as duas mãos juntas como se estivesse orando, com uma expressão de desgosto. Então, Kim Ji-hyuk deu as costas para a frente da torre e caminhou lentamente em direção ao cristal. O GH, quando isso vai acabar? Não muito tempo atrás, ele simplesmente não gostava de olhar para Sang Ji-han. Ele não tinha outros pensamentos. Sword King FC 898 do 100 GP. Kim Ji-hyuk, por favor, aceite nossa missão FC do Rei da Espada. De repente, mensagens de doações começaram a aparecer em seu canal, que tinha apenas cerca de 10 espectadores e havia sido deixado aberto apenas por formalidade. Sword King 898 FC enviou a você uma missão de visualizador. Quebre o cristal e evite que Seong Ji-han fique em primeiro lugar. Recompensa: GP 50.000. Uma missão com 50 KGP como recompensa apareceu e Kim Ji-hyuk parou de se mover. 50.000? 50.000 GP equivalem a 50 milhões de won coreanos. Ele receberá tanto dinheiro apenas para quebrar um único cristal? Isso não foi tudo. Foi aqui que você marcou as coordenadas? 898? O altil como esperado de 898. Sua dedicação é incrível. Não podemos simplesmente deixar aquele cara, Seong Ji-han, atacar daquele jeito. Também farei uma doação para esta quest. Em seu canal, que estava quase na escuridão total e quase não tinha atividade, as mensagens FC do Rei da Espada começaram a chegar. O GP para completar a missão começou a aumentar aos poucos. 52.000, 53.000. Quando chegou a 55.000, os olhos de Kim Ji-hyuk tremeram incontrolavelmente. Esses caras do Rei da Espada eram loucos para começar, mas isso é outra coisa. Sword King FC 898 do 300 GP. Kim Ji-hyuk, por favor, haja rapidamente. Se outra torre cair, Seong Ji-han alcançará automaticamente o primeiro lugar. Encorajado pelo Sword King FC 898, Kim Ji-hyuk sorriu maliciosamente. Parece que ele realmente odeia Ji-han. Mesmo se eu terminar em último lugar,
não perderei nenhuma habilidade. Claro, tenho que aceitar isso. Quando me lembro de como perdi uma habilidade por causa dele. Isso mesmo, vou compensar a perda com este GP. 55.000 GP foi uma quantia suficiente para distorcer memórias passadas. A mente de King Ju-hyuk enlouqueceu e ele imediatamente entrou em ação. Sword King Luve 124 doou 100 GP. Antes de quebrar o cristal, por favor amaldiçoe Sang Ji-han completamente. Não aguento mais aquele bastardo arrogante. King Ju-hyuk olhou para Seong Ji-han, que estava longe, e acenou com a cabeça. O que ele pode fazer comigo de lá? Cucucucuque. Quando foi convocado pela primeira vez, Kim Ju-hyuk ficou ansioso ao ver Seong Ji-han. Esse sentimento não estava em lugar nenhum agora. Com entusiasmo, Kim Ju-hyuk se aproximou do cristal, e quando o cristal ficou ao alcance de sua magia, ele ativou o bate-papo por voz. Seong Ji-han, seu filho da puta. O que é isso? Ao ouvir maldições repentinas, Sang Ji-han ficou mais perplexo do que zangado. Troller Kim Ju-hyuk. Há pouco tempo ele estava se comportando bem e agora está fazendo isso? Ele está criando problemas justamente quando estou prestes a atingir 1000 mortes. Seong Ji-han conseguiu 920 mortes até agora. Ele estava prestes a ver a próxima missão, um momento importante. Por que agir assim agora? À medida que o jogo se aproximava do fim, ele estava tentando se vingar pela última vez? Por enquanto, vamos ignorá-lo. Ele poderia facilmente conseguir 80 mortes. Então não havia necessidade de prestar atenção a tais insultos. Quando Seong Ji-han estava prestes a desligar o chat de voz para se concentrar em matar zumbis, as maldições de Kim Ju-hyuk choveram como uma barragem. Você acha que não há problema em enganar sua sobrinha do ensino médio? O pai dela provavelmente a abandonou porque ela estava brincando com você. A partir disso, Kim Ju-hyuk começou a entrelaçar Yeon-sea e Seong Ji-han enquanto os cobria de maldições. Se ele já havia previsto que Seong Ji-han estava prestes a silenciar o chat ou não. Ele foi para o Japão por causa do choque de vocês dois brincando, certo? Seus bastardos sujos tio haha. Kim Ju-hyuk soltou palavrões quase como se estivesse fazendo rap. Quando Seong Ji-han desligou o chat de voz, nenhuma maldical saiu. Mas de repente ele se viu parado. Estava tudo bem para os outros amaldiçoá-lo. Afinal, ele estava acostumado, tendo ouvido inúmeros insultos até em sua vida passada. Ele aprendeu há muito tempo como ignorar as críticas. No entanto, incomodar sua sobrinha era uma história completamente diferente. Especialmente a maneira como Ju-hyuk dizia coisas tão sujas sobre ela e ele. Memórias dos últimos momentos de Yeon-sea, que ele queria esquecer, ressurgiram. O dia em que o Rei da Espada massacrou os melhores jogadores da Coreia e reduziu a Coreia ao posto mais baixo da liga. Yeon-sea foi vítima da traição do Rei da Espada. Seu rosto foi brutalmente dilacerado pelo Rei da Espada FC, e seu corpo estava coberto de feridas. Apesar de ser uma das maiores vítimas da devastação da Coreia pelo Rei da Espada, ela era totalmente inocente no sentido racional e lógico. Se um fanático pudesse pensar racionalmente, não seria fanático. Ela mal conseguiu sobreviver. Seu rosto dilacerado não poderia ser revertido nem mesmo pela medicina moderna. Para retornar ao seu estado original, ela precisava de cuidados de apoiadores de alto nível. No entanto, nenhum dos apoiadores estava disposto a ajudar a filha do Rei da Espada. Mesmo assim, após um mês de internação e tratamento, Yeon-sea recuperou alguma mobilidade. Ela conseguia ficar de pé e andar devagar. Sua primeira ação com seu corpo recém-recuperado foi suicídio. Com seu corpo ainda em recuperação, Yeon-sea pulou pela janela. Houve muitos fatores que contribuíram para sua escolha extrema. Seong Ji-han relembrou as mensagens que Yeon-sea deixou em seu smartphone após seu suicídio. Eram insultos deixados pelo FC do Rei da Espada. Nós rasgamos seu rosto, então Sang Ji-han vai abandonar você também. Ele, hehehe. O que você vai fazer agora que não pode mais rolar com esse corpo imundo? Depois que o Sword Kings FC aterrorizou Yeon-sea, uma enxurrada de mensagens de texto choveu sobre ela enquanto ela estava hospitalizada. Aquele que ele lembrava agora era o mais brando entre eles. A maior parte do conteúdo era tão vil que ele os apagou de sua memória. Foi isso que levou Sea ao limite e a levou a tomar tal decisão. E se Yeon-sea estiver assistindo esta transmissão agora? Ela teria ouvido essas palavras também. A Linked Quest não é importante agora. Seong Ji-han virou as costas e olhou para a torre. Mesmo que a distância fosse bastante grande, a visão de Sang Ji-han conseguia capturar todos os detalhes lá de cima. E ele testemunhou uma visão que não havia previsto. Kim Ju-hyuk, que se aproximou do cristal, criou uma bola de fogo. Por que ele de repente começou a xingar? Ele estava tendo um acesso de raiva antes de quebrar o cristal. Se é simplesmente devido a um ressentimento passado ou alguém o estimulou, não tenho certeza. Seja qual for o motivo, a conclusão foi simples. Eu vou matar aquele cara. A distância era grande e o mago seria facilmente capaz de destruir o cristal. Mas apenas avançar não o levaria ao topo. Uma simples cobrança não seria suficiente dado o tempo limitado. Para diminuir essa distância,
O que ele precisava era a arte divina sem nome. Era uma habilidade de classificação SSS que ele não conseguiu aprender porque seu poder marcial ainda não havia atingido 30. Mas mesmo que a habilidade não estivesse lá, ele a usou durante metade de sua vida. Se ele usasse toda a sua força, ele poderia imitá-lo. Técnica de footwork de artes divinas sem nome. Passo relâmpago e trovão. Zi. Um relâmpago branco brilhante surgiu dos pés de Sang Jihan. Todos os zumbis que se aproximavam dele por trás foram queimados e desapareceram. Lightning Thunder Step era uma técnica de footwork que perfurava o céu, mas o pé de Jihan parecia pesado. Foi porque a arte divina inominável não estava em sua lista de habilidades? Ele poderia levantar o relâmpago, mas talvez não pudesse se transformar em relâmpago. Não. Seong Jihan suprimiu a raiva crescente. Se a arte divina inominável não estivesse em sua lista de habilidades, o raio nem teria aparecido. A habilidade estava, sem dúvida, lá. Zi. E quando ele tentou com todas as suas forças levantar o pé aparentemente imóvel, com a energia do Dantian inferior, tanto o Dantian médio quanto o superior reagiram juntos. Devido aos seus nervos aguçados, os movimentos sutis mal foram captados. Seong Jihan encontrou uma pista lá. A arte divina sem nome. Não era uma arte marcial que usava apenas o Dantian inferior? Se ele o usou através de habilidades até agora ou se o Dantian inferior foi suficiente. Seong Jihan convocou todas as suas forças para incorporar fisicamente sua especulação. Ele reuniu força dentro de si. Dantian superior, Dantian médio, Dantian inferior. O poder dos 3 Dantian convergiu em um instante. E num momento fugaz, ele sentiu seu corpo ficar mais leve. Essa sensação foi semelhante ao uso da habilidade antes da regressão. Neste momento, Seong Jihan ficou convencido. É possível. Kuhur. O corpo de Seong Jihan se transformou em luz. Do chão onde ele estava, correntes brancas de eletricidade subiam altas. E assim por diante. Clarão. Um raio atingiu a torre. Sword King FC 898 doou 100 GP. Kim Ji-hyuk, rápido, quebre isso rapidamente. Seong Jihan está chegando. Kim Ji-hyuk, que estava xingando no chat de voz, começou a pensar que deveria terminar a missão à medida que as doações dos telespectadores aumentavam. Não importa se ele se aproxima. O que ele pode fazer desta distância? Honestamente, Seong Jihan abaixo da torre não foi levado em consideração, mas... O que você está fazendo? Streamer Golden Light, que estava focado em Seong Jihan há algum tempo, aproximou-se com uma aura ameaçadora. Ele havia decidido concluir a missão de visualização mais importante. Explodir. Quando a bola de fogo pré-convocada de Kim Ji-hyuk estava prestes a ser lançada, de repente. Estrondo. Sua bola de fogo explodiu no ar. O que está acontecendo? Baque. Uma bola de futebol explodiu as bolas de fogo e o culpado era claro. Mazid, esse maldito idiota. Quando Kim Ji-hyuk viu Mazid, gritou com ele, levantando o dedo médio. Você, amaldiçoado, uma criança. Fingindo não conhecer bem o coreano, mesmo assim ele entendeu perfeitamente. Esse cara, ele sabia coreano o tempo todo, não é? Embora Kim Ji-hyuk tivesse vontade de mostrar uma ou duas coisas a esse estrangeiro. Droga, bola de fogo. Para concluir a missão que agora estava em jogo por 55 milhões de won, ele memorizou novamente o feitiço bola de fogo. No entanto, Kim Ji-hyuk. Uma voz que não deveria ser ouvida aqui. Isso gelou seu ouvido.